Cara, o futuro das redes é um futuro descentralizado. Eu acho que isso é o mais importante. É um futuro sem hegemonia das plataformas. E eu acho que definitivamente é um ambiente de comunidades, né? Eu acho que a gente sempre fala, as redes de influência, elas são cada vez mais invisíveis, né? A internet tem passado por muitas transformações. E nessa, como é que ficamos nós, os usuários? Como é que fica a nossa saúde mental? E as redes sociais, os influenciadores, o que vai acontecer com eles? Essa que você ouviu aí é a Bia Granja. Ela é uma das maiores especialistas em influência digital do Brasil e tem uma consultoria de negócios nessa área. É ela que vai nos iluminar um pouco sobre todas essas questões. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Desde que nasceu, a internet parece estar sempre em transformação. Mas agora parece que a gente vai viver um momento de revolução total, em que se fala de morte do Twitter, em que se fala que vamos querer mais realidade, menos idealização, em que se espera a próxima grande rede social. Mas a Bia Granja, que é fundadora do YouPix, uma consultoria de negócios para a economia da influência, não acredita muito nisso não. Para ela, o que vai acontecer é uma grande desfragmentação. O que isso significa? Não vai ter mais uma única rede social principal inflada, mas uma atividade constante em todas elas. Isso pode significar também oportunidade de negócios para muita gente. Na conversa que eu tive com ela, a Bia fala sobre como a lógica de comunidade está voltando com tudo na internet e como os influenciadores digitais vão mudar sua atuação para continuar surfando essa onda. Ouve aí meu papo com ela. Bia, a gente está num momento em que se fala muito das redes sociais como um lugar meio perigoso para a saúde mental. Como você vê essa discussão? Você acha que as pessoas têm aprendido a usar melhor as redes, considerando que essa discussão também não é exatamente nova? Falou-se muito, né, de como o Instagram mostrava uma vida tão idealizada e maravilhosa. As pessoas cunharam novos termos como FOMO, para quando estão perdendo alguma coisa. Então, se a gente vive essa realidade já faz algum tempo, será que as pessoas já aprenderam a navegar ou ainda não? Olha, acho que essa é uma pergunta bem boa. O que eu sinto sobre essa questão das redes sociais é que o aspecto, né? O que eu sinto é que o impacto das redes sociais na nossa vivência, no que a gente é, o que a gente pensa, nossa saúde mental, até a nossa saúde física, já está muito claro e é um debate mainstream, né? Ou seja, é um debate que minha mãe está tendo comigo, né? Que antigamente ele não estava tão claro. Então, acho que isso já é meio caminho andado para a gente começar a pensar na nossa relação com as redes. Então, o que eu posso fazer para me apropriar mais dessa relação e não ser tão dependente das dinâmicas que ela me impõe? E aí a dificuldade para mim entra num lugar do vício que a gente tem e da dificuldade que a gente tem de se desligar real dessa dinâmica, de sair desse ciclo vicioso, né? Então, porque tem coisas assim, quando a gente tá no TikTok, no Instagram, em outras redes, a gente tá ativando hormônios, né? Tem um processo hormonal, a gente fica louco de dopamina, né? A cada vídeo de 8 segundos, 15 segundos que passa, aquela recompensa rápida. Então, isso vai deixando o nosso corpo muito viciado, né? Então, eu acho que é muito difícil quebrar essa relação. Então, o que eu vejo é que o debate finalmente tá para todos, né? Ele tá muito mais claro, mas existe uma dificuldade prática de agir em relação a isso. Até porque, né, até esse ano especificamente, a gente ainda estava muito recluso ao mundo virtual por conta de pandemia. E agora a gente também está reaprendendo a viver nesse mundo que voltou a ser menos digital, né? Então isso é muito interessante. A gente quer se conectar com coisas, quero sentar para ler um livro, o nosso cérebro, acostumado a recompensas de 8 segundos, não consegue. Eu tenho um filho de 8 anos e ele ama shorts, né, o YouTube Shorts, que é de fato, né, esses vídeos rápidos do YouTube. E outro dia ele sentou para ler um livro e ele tava tentando passar a página para cima assim com o dedo, igual você faz nas redes sociais. Ele mesmo se deu conta e começou a dar risada. E falou, nossa, eu tava tentando passar o livro como se fosse o Shorts, mamãe. Eu falei, isso é uma loucura. Então,
eu acho que passa muito por letramento, né? Passa por uma compreensão de que a gente precisa ser menos acionado por esse ambiente e acionar mais. Então, quais são as coisas práticas que a gente pode fazer? Desligar as notificações. Eu acho que isso é o principal, assim, não ser demandado por esse ambiente é uma das principais coisas. Então, para mim, por exemplo, isso funcionou muito. Desliga a notificação, estabelecer horários, né, vamos dizer assim, para acessar certos tipos de aplicativo, rede social, etc. É não dormir perto do celular, né? Então, é começar a entender esses efeitos, né? O que eu acho que a gente não pode ficar no escuro, né? Tudo bem, eu entendi que tem esse problema, mas também tá tão gostosinho aqui e a gente vai ficando, enfim. Eu acho que o debate, o efeito tá mais claro, o como fazer ainda a gente precisa ajudar mais, criar mais mecanismos. A notificação, o lembrete que a gente precisa ir pra lá, é uma coisa meio que te suga, né? Uma vez que você não tem isso, muitas vezes você esquece, você acaba entrando em outros fazeres, né? E aí, nossa, eu fiquei 1 hora sem entrar no Instagram, ninguém me mandou um WhatsApp, né? Eu acho é muito poderoso e você percebe o quanto benéfico é pro seu foco, para as coisas que você quer realizar, né? Eu acho que a gente tá num momento de mundo que tá todo mundo meio doidão, né? Isso é um fato, assim. A gente tá saindo aí de uma pandemia, então, assim, quando a gente entrou na pandemia foi super confuso, a gente passou por ela falando de novo normal, o que será? Agora a gente tá meio que saindo, então a gente também tá reaprendendo a viver e com um monte de efeitos, né, e consequências disso. Tipo, é fato que a saúde mental das pessoas em geral não tá em dia, né? Então a gente precisa cuidar. Desde que as redes sociais começaram, a gente fala de um ciclo de vida e morte delas. Como é que você vê esse tipo de movimentação? Teve sei lá, a gente foi apresentado talvez no Brasil mais fortemente às redes sociais com o Orkut. E aí o Orkut deu lugar ao Facebook. Tem muita gente que acha que o Facebook morreu, embora ainda ele esteja vivo para um monte de gente. O Instagram tá rolando, mas tem gente que diz também que o algoritmo tá louco e que ele vai morrer em breve. Tem o TikTok. E parece que a gente tá sempre esperando a próxima grande rede social. Sem falar no Twitter, né? Que agora tá uma zona geral. Me fala um pouco como você vê essa coisa do ciclo de vida e morte e se tem alguém que vai chegar aí, alguma nova rede. Eu não acredito hoje em ciclo de vida e morte de rede social. A gente está caminhando para uma real fragmentação das nossas vivências no digital, que é como sempre deveria ser, né? A internet, quando veio, ela era para ser uma coisa distribuída, né, nichada, baseada em interesses, né? Então a minha internet é diferente da sua internet, que é diferente da internet do amiguinho, né? Então a gente está começando a ter uma compreensão clara de que ela é não uma mídia de massa, né, onde vai estar todo mundo junto no mesmo lugar, mas um lugar que oferece diferentes experiências para diferentes momentos da vida, do dia, interesses, paixões, seja lá o que for, né? Então, eu vejo que isso cada vez mais a gente vai ter menos essa hegemonia de uma ou outra rede. Então, uma não mata a outra, o Clubhouse não matou o podcast, o Mastodon ou o Ku, né, não matam o Twitter, né? Eu acho que eles vêm como opções. O TikTok não vai matar o Instagram. O que mata uma rede social é o fim de um ciclo de inovação da própria rede, né? O Orkut parou no tempo. Isso foi o que aconteceu, porque ele só era acessado no Brasil e na Índia, não existiu interesse, né, de inovar, de investir em inovação para a rede, não tinha um modelo de negócio, né? Então não tinha dinheiro, não tinha inovação, as coisas vão morrendo, que eu acho que é muito diferente hoje, né? E o que eu acho que está rolando é que, ao entender que, sim, a nossa navegação nas redes sociais tem um efeito direto no que a gente no que a gente consome, na nossa saúde mental, enfim, na nossa educação, na nossa informação, a gente começa a querer buscar isso em lugares diferentes e específicos. Então, cara, eu tô cansada da vida doriana, perfeita, do Instagram. Eu quero um pouco mais de realidade, eu vou pro Be Real. Se bem que tem muita gente já hackeando o Be Real pra fazer umas fotos bonitas, né? O ser humaninho, ele hackeia, né? A vocação das redes, ela se materializa a partir do usuário, né? Então, vamos ver pra onde vai. A gente quer o Be Real, mas a gente também ainda curte essa coisa inspiracional. A gente tá fazendo experiências agora com a inteligência artificial. Então, essa semana bombou o aplicativo Lensa, onde todo mundo criava o seu avatar, né, a partir da inteligência artificial. Ficou todo mundo com a mesma cara, né? No final das contas.
Então, assim, a gente tá brincando, entendendo essas dimensões do nosso eu, né? Então, assim, no Be Real eu tô materializando um eu, no Instagram outro, lá no aplicativo de inteligência artificial outro, eu acho que assim vai ser. Então, não tem ciclo de vida e morte, a não ser que a rede, de fato, pare de investir, pare de inovar, não tem um modelo de negócio claro, e aí realmente as coisas vão fechando, né? E muito se fala que o próximo passo das redes sociais é uma lógica mais de comunidade do que de compartilhamento. Aliás, que o compartilhamento vai ser feito mais em grupos menores e mais privados. Você concorda com isso? Cara, eu acho que isso é um comportamento, é uma tendência. Eu acho que a internet inteira, né? A nossa navegação não vai se resumir a isso. Mas eu acho sim que depois da gente ter feito uma experiência tão intensa com a praça pública digital, né? Todo mundo junto no mesmo lugar discutindo e fazendo, a gente tá precisando de um pouco mais de conexão. Acho que é meio que um backlash mesmo dessa... A gente esticou muito a corda nessa vivência digital da praça pública, né? Então, sim... A gente está buscando mais dessas comunidades e a gente está buscando um pouco mais de propósito nesse fato da gente estar com um monte de gente no mesmo lugar ao mesmo tempo. A praça pública é isso, né? Tá todo mundo lá fazendo não sei o que eu tô fazendo, tem um monte de gente estranha, é uma festa esquisita com gente estranha, com gente que eu não compactuo com a visão de mundo. E de repente eu quero estar nesses lugares onde eu consigo fazer coisas com essas pessoas que dão um sentido para esse agrupamento, né? Então eu acho que para mim a comunidade está muito nesse lugar. E o que eu sinto é que durante muito tempo a gente tem criado conteúdo a partir da lógica das plataformas. Então, o que o algoritmo quer? O que essa rede valoriza? Que ferramentas ela me dá para criar? E a gente está agora começando a pensar em criar conteúdo para gerar valor com outras pessoas. E parece que é besta, mas é uma mudança fundamental na forma, no sentido desse conteúdo. E, portanto, impacta como a gente cria, onde a gente cria, que eu acho que é isso, né, de ter várias redes, ou até nem criar em rede social, mas criar para grupos de Telegram, criar para newsletters, né? Então, a gente está vendo uma profusão desses novos ambientes de distribuição de conteúdo, ou até mesmo nesse rolê todo de metaverso, blockchain, né? Então, redes descentralizadas de pessoas que estão criando coisas juntas, até ativos financeiros juntos, né? Então, eu acho que é isso, é sair de um lugar de muita comunicação para entrar num lugar de conexão. A gente está precisando disso. Mas aí essa conexão, você acha que... será que a gente vai ficar mais restrito? Sei lá, querendo se conectar mais com quem a gente já conhece? Você tem alguma previsão, algum palpite do que pode acontecer com isso? Eu acho que essa conexão ela vai se dar por contexto, interesse e necessidade. Então, por exemplo, contexto. Eu acabei de virar mãe, eu tô no puerpério, eu não sei amamentar, eu vou me conectar com uma comunidade de mães e elas vão me ajudar. Então, tem o contexto do que está acontecendo na sua vida. Então, talvez você não conheça aquelas mães, como provavelmente você não vai conhecer. Tem as necessidades, tipo, cara, eu tô estudando pro Enem, cadê os grupos do Enem? Cadê o grupo do Enem da galera que tá perto de mim? Então, acho que você não vai se fechar nessa bolha. Eu não acho que é sobre se estar numa bolha de pessoas que pensam como você. Eu acho que é estar junto com pessoas de acordo com seus interesses, com suas necessidades, seus contextos e momentos de vida pra fazer alguma coisa acontecer, entendeu? Eu acho que é diferente disso, né? Porque muitas vezes a gente ouve, é comunidade, então vai ficar na bolha, não vai mais ouvir nada, né? Eu acho que não, eu acho que é um pouco, tem um senso maior até de utilidade, do porquê que eu tô aqui, né? Então, eu acho que talvez tenha um pouco disso, de, eu vou só falar com pessoas que pensam como eu. Mas acho que naturalmente a gente tá fazendo isso. A internet da praça pública, ela já tá polarizada. Essa praça pública, ela já tem 2 ou 3 lados, né? Então, o algoritmo já faz isso, né? Ele vai te colocando cada vez mais na toca do coelho, né? Então, você vê as coisas que fazem sentido pra você. Você não é acessado por coisas que não te interessam. Então, eu só vejo que a diferença é que nesse lugar você não vai estar lá para consumir um conteúdo de forma passiva. Você vai estar lá para criar coisas junto com aquelas pessoas que façam sentido para todo mundo. É diferente, né? De alguma maneira, sei lá, pensei nos primórdios da internet, pensei nos Yahoo Grupos. Essa ideia do grupo de mães da internet, mulheres que nos conhecem, que vão lá discutir um tema, sei lá eu. Exato, e até se a gente falou de Facebook, né, o Facebook, uma das coisas que ainda dão muito certo no Facebook são os grupos,
Que é justamente isso. Por exemplo, eu mudei agora pra Califórnia, eu não entrava no Facebook, sei lá, fazia uns 5 ou 6 anos. Eu entrei porque eu achei o grupo de brasileiros na Califórnia que tá resolvendo vários BOs que eu tenho, né? E o que eu gosto de pensar, assim, a internet, ela tem uns ciclos, né? Então a gente meio que, acho que como tudo na vida, a gente fica nesse pêndulo, assim, então a gente vai muito pra um lugar, depois a gente entende que não é muito lá, a gente volta um pouco mais pra cá, né? E a gente vai indo. Quando a gente pensa, por exemplo, essa coisa do próprio metaverso, do blockchain, que todo mundo fala, vai ser internet distribuída, vai ser internet que não tem dono. Essa era a promessa da internet lá atrás, na verdade. É que ela foi clusterizando e ficando na mão de poucas empresas e, né, magnatas do digital. E aí ferrou tudo e a gente tá tentando resgatar isso. Então, sim, é um resgate, né? Mas também acho que de um ponto mais maduro da nossa vivência com o digital. Né? Então, eu vejo com bons olhos. Acho que vai existir a praça pública, mas a gente também vai encontrar esse conforto, essa conexão em outros ambientes que não são as plataformas dos caras do Vale do Silício. Isso é maravilhoso, sabe? Que não são eles que estão ditando as regras. Então, as nossas ações deixam de ser ditadas pelo algoritmo, pelo que a plataforma quer, para ser ditada pelo que a gente quer criar junto aqui. Eu acho isso muito mais legal, entendeu? Então, eu vejo com bons olhos, sabe? Que bom, é bom ouvir uma posição otimista, assim. Assim, é otimista, mas não é poliana, né? Eu acho que, como tá hoje, já tá muito difícil, né? Claramente, a gente tem uma internet tóxica, polarizada, tá todo mundo com fomo, tá todo mundo dopamina high, né? Do louco de dopamina, de tanta... Sabe? A gente tá precisando encontrar esses outros lugares. E eu acho que bom que a gente tá tendo a oportunidade de discutir quais eles são, quais modelos tem, né? Eu acho que não é tudo perfeito, porque afinal somos seres humanos. Esse, né, agrupamento de pessoas sempre vem com todas as idiosincrasias do ser humano, né? Não é uma coisa poliana, mas eu acho que é uma coisa que amplia as possibilidades. Porque a gente tá muito, muito fechado, a gente tá preso nesse ciclo de social media, né? E nessa ideia toda, como é que ficam os influenciadores? O que muda para eles? Cara, os influenciadores, eles começam a entender nesse novo cenário que eles também não são aquelas celebridades, aquelas pessoas que estão emitindo informações para os outros amarem, curtirem, etc. Que eles têm um papel de curadoria, de liderança, de ajudar essas pessoas talvez a navegar por um mundo quebrado pela desinformação, né? Que eles têm um papel, uma responsabilidade diferente. Então é menos sobre essa coisa do ego, da responsabilidade, mais mesmo sobre que comunidade eu tô formando, como eu tô gerando valor aqui, né? Então tem uma ressignificação que impacta até, por exemplo, o marketing de influência, né? Essa forma de ganhar dinheiro desses criadores de conteúdo. Que hoje eles criam conteúdo para a plataforma, para o algoritmo, para ganhar like, para ganhar seguidor, porque as marcas valorizam isso e aí elas vão poder colocar lá a mensagem publicitária delas e assim, né, o mundo gira. E é uma pena, porque a gente tem tanta criatividade, tanto conteúdo, tanta expressão sendo colocado o quê? No final, a prova de publicidade, né, à mercê da publicidade. Então, quando eu vejo que essa migração, eu entendo que, cara, gerar valor para a comunidade abre até possibilidades de outros modelos de negócio, da gente começar a usar essa produção intensa e importante de conteúdo que vem de todos os lugares, né, de todos os rincões, etc., para outra coisa que não só publicidade. Então eu vejo que vai ser menos sobre o digital influencer fazendo hashtag publi ganhando recebidinho, e mais sobre essa pessoa que tem uma relevância na vida de uma certa comunidade e tá responsavelmente, né, ajudando essa galera com curadoria, com liderança, com autoridade, com pensamento, sabe? Eu acho bem mais interessante, assim. Tá, eu acho que ainda, né, pra ser honesta, não acho que é uma mudança que vai ser rápida, que vai ser 100% do mercado, assim, porque no final das contas, a gente sempre foi mais banheira do Gugu do que provocações do Abujamra. Tipo, o ser humano tem isso, né? Então, acho que ainda vai ter muita revista caras, né? Isso que eu quero dizer. Ainda vai ter muito o influenciador revista caras de si mesmo, postando sobre sua vida, etc. Mas, de novo, abre-se uma nova possibilidade de existir na internet. E de valorizar e de até financiar, vamos dizer assim, vozes que têm coisas importantes para falar, bons líderes, bons curadores de mundo, bons guias, né? Te ouvindo falar isso, eu pensei num dado de uma pesquisa que fala que nós temos muitos influencers, né? Acho que é da Nielsen. Que nós temos mais do que aí eles comparam com outras categorias, outras profissões.
muita gente não vai ficar muito satisfeita com essa mudança, né? Você acabou de dizer que não vai ser uma mudança 100%, mas pode ser um choque para muitos deles, assim, se o mercado, as marcas também começarem a querer um tipo diferente de entrega, vai. O que a gente vê, assim, esse termo, essa coisa das pessoas serem influencers, né, é muito validada pela publicidade, né? Que como a pessoa sabe que ela é uma influenciadora? É quando ela ganhou um recebidinho? É quando ela fez uma hashtag publi, né? Então, a publicidade, ela teve muito esse poder validador de quem é influenciador ou não. O que eu acho que começa a acontecer é que a gente não vai mais precisar da publicidade para entender que existem pessoas influentes. O digital influencer, ele é diferente de uma pessoa que exerce influência sobre outra. A gente sempre teve pessoas formadoras de opinião muito antes do digital, né? Então a gente começa a resgatar esse real sentido do que é você ser uma pessoa cuja opinião é tão importante para outra que é capaz de moldar um pensamento ou gerar uma ação, né? Então, e provavelmente, cara, essas boas pessoas influentes, né, vamos dizer assim, que não são as digital influencers necessariamente, talvez elas nem queiram ter essa relação com a marca, porque, cara, eu não sei se eu quero perturbar essa relação que eu tenho com a minha comunidade em prol de colocar uma mensagem que vai ter que ser assim, assado, usando a cor de camiseta tal, não sei o que, sabe assim? Então, muitas vezes até as marcas deixam de fazer sentido nesse ambiente, né? Então, para estar nesse ambiente com essas pessoas, elas vão ter que vir para também gerar valor e não perturbar a relação, né? Então, cara, o que a gente pode co-criar junto aqui? Então, assim, eu preciso falar com essa comunidade da qual você é um dos líderes. Me ajuda a entrar nessa festa? E aí, a partir do momento que eu entrei na festa, eu, como marca, também vou ter que agarrar amizade ali dentro, né? Eu vou ter que também fazer ações autênticas e verdadeiras ali para continuar essa conversa, porque senão eu vou ficar na festa, grudado na parede, quieto, né, sem falar com ninguém, aí não adianta nada. Então entra também uma nova possibilidade, uma nova forma de marcas e creators, né, influenciadores, trabalharem juntos. Essa pesquisa da Nielsen, né, que saiu esse ano e foi super polêmica, porque temos mais influenciadores digitais do que médicos, né? E é claro, porque a influência digital, esse fato de criar conteúdo, é uma ferramenta muito importante de transição social hoje para o Brasil, né? Porque para criar conteúdo basta você ter um celular, as próprias redes sociais já têm suas ferramentas de edição, de publicação, de filtro para deixar tudo bonito. A ferramenta, a produção é fácil, a publicação é fácil. Ao passo que, para você ser um médico, primeiro você tem que ter acesso à educação básica, depois você tem que ter muito dinheiro para pagar a faculdade de medicina, ou seja, é muito excludente. Então, nem é uma comparação simétrica em nenhum lugar, assim. É óbvio, você vai me falar, precisamos de mais influenciadores? Não, precisamos de mais médicos. Mas também precisamos de mais pessoas com acesso à educação, né? Então, acho que é importante a gente pensar isso também, porque hoje a gente fez uma pesquisa bem legal sobre como está o cenário de criadores de conteúdo digital. E a gente viu que a grande maioria deles, né, o salário, vamos dizer, se a gente fosse considerar um salário, o salário de entrada está acima da média do brasileiro de acordo com o IBGE, ou seja, essas pessoas que estão criando conteúdo e estão ganhando algum dinheiro, elas estão acima do que a grande maioria dos brasileiros está recebendo como dinheiro. Então, é uma coisa de ascensão social, né? Então, é importante. E como é que ficam as marcas nesse cenário de redes sociais, que elas sempre foram uma grande vitrine para as marcas, seja como lugar para marketing, com os influenciadores, ou mesmo como venda direta. A gente vê cada vez mais em algumas redes, lojinhas. Uhum. A gente pode esperar ainda mais novidade nessa área, novas ferramentas, e algumas dessas que a gente vê hoje, você acha que talvez não perdurem? Em termos de ferramenta de... sei lá, de repente isso que você já falou um pouco, né, da relação com o influenciador mudar um pouco para as marcas, assim, o perfil do que é um influenciador interessante, né? O que eu penso, assim, as redes sociais hoje, elas são redes transacionais, ou seja, o social commerce é uma realidade. A gente compra coisas sem perceber, né, hoje no Instagram, o TikTok tem uma hashtag que é TikTok me fez comprar, que assim, é gigantesca. Então, e você já vê, assim, alguns produtos, tipo, popular no TikTok, né? Tem um selo. Então, assim, é fato que as redes sociais movimentam hoje o negócio das marcas, né? Então, acho que isso tá dado e eu acho que as ferramentas vão melhorar, as redes sociais, o live commerce, todos esses modos de engajar as pessoas com a compra. O que para mim ainda não tá muito bem azeitado nessa relação das marcas com o digital é a forma
como elas se comunicam mesmo. Porque elas ainda se comunicam meio que assim, veja que incrível esse meu produto. Então elas estão dando protagonismo para os produtos ou serviços e muito pouco para essas conversas que estão girando em torno delas, até muitas vezes sobre os produtos e os serviços que elas vendem. Então a gente fala, as marcas, elas têm que ser mais creators, elas também têm que ser mais criadoras de conteúdo. Porque é através desse conteúdo que você pode, de fato, conquistar essas relações com os consumidores, né? Ou seja lá o que for. Então eu sempre falo, cara, com dinheiro você compra alcance na internet, né? Então você compra lá a sua mídia, faz um monte de anúncio, mas essa relevância você precisa conquistar. E eu acho que o canal digital, ele é esse lugar para estabelecer essas conversas, essa relação mais próxima, porque é sobre pessoas, né? Então, para mim, tem um problema de comunicação mesmo, de como as marcas falam, elas se entendem no mundo, sabe? As marcas estão sempre falando, queremos criar campanhas e publicidade que impactem as conversas e a cultura. Tipo, cara, mas elas estão tão longe disso, né? A internet a cultura passa ali, a construção cultural, né? A forma como a gente cria a cultura hoje passa muito pelo digital. E as marcas ainda usam o digital apenas como espaço para fazer um anúncio. E não para gerar essas conversas, essas relações, né? Então, eu acho que a tecnologia do social commerce, das transações, etc., elas estão vindo. Mas ainda a gente tem que resolver essa presença das marcas nessa grande festa, né? E você tem um exemplo, assim, de uma marca que sabe usar isso bem? Pode ser daqui ou de fora, não sei. Só pra gente ter uma ideia do que é uma coisa que... Quem consegue fazer essa conversa, né? Eu gosto muito, por exemplo, da Salve, né? Que é uma marca que foi criada por uma creator, por uma influenciadora, né? Então já veio com essa ideia de, cara, a gente tá aqui pra criar conteúdo, pra criar coisas com a comunidade. Então os conteúdos são feitos com as consumidoras, com os influenciadores. Os produtos são feitos também com todo mundo, né? Então, de fato, é um negócio muito mais horizontal, né? Eu acho que eles fazem muita coisa legal, tanto nas redes quanto no negócio mesmo. Acho que essa orientação de criar produto a partir do feedback dos consumidores e fazer isso rápido, né? Assim, feedback a gente sempre tá ouvindo. Mas muda aqui uma frasezinha na capa do shampoo, né? Não, tô falando realmente criar produtos. Acho que traz uma verdade. E a Salve, ela trabalha com influenciadores de um jeito muito legal também. Então, eu acho que é uma marca bacana. O próprio Itaú tá fazendo isso de um jeito legal. Então, hoje, os posts todos das redes sociais do Itaú são feitos por criadores de conteúdo. Porque os criadores sabem como falar naquela rede, tem esse aspecto mais humano, né? Eu acho que isso que a gente tava falando do Be Real, por exemplo, a gente tá querendo esse senso maior de verdade, essa coisa menos plástica, né? Aquela coisa, né? Então, assim, fazer isso com quem cria, com quem entende a linguagem, com quem tá ali todo dia no front, é muito legal. Então, eu curto muito esse trabalho do Itaú. E eu acho que, em geral, ainda tem poucas marcas que são marcas publishers, assim, né? Quando a gente pensa, sei lá, acho que o caso mais extremo é tipo a Red Bull, né? Mas sabe uma outra marca que eu acho que é interessante, que valoriza muito o conteúdo criado pelo seu consumidor? É a Apple. Todos os conteúdos da Apple no Instagram são feitos por usuários do iPhone, porque eles colocam aquela hashtag Shot with iPhone, né? Então, eles pegam essa hashtag, pegam a foto da pessoa e publicam nas redes da Apple. Então, assim, é feito por quem consome o produto, né? Então, não fica melhor que isso. E desde que você começou na internet com o YouPix já foi muitas coisas, né? Foi se transformando. O que você faz hoje, principalmente, e para onde você acha que o YouPix vai? Já que a gente só está falando de tendência e futuro aqui, o que você acha que... Para onde você está indo? Boa. Bom, a YouPix hoje é uma consultoria de negócios para essa Creator Economy, né? A Creator Economy é a economia das pessoas que estão criando conteúdo. E quando a gente fala em economia, a gente está falando mesmo em desenvolver negócios, mecanismos de remuneração, né? Então, hoje a gente atua com empresas para destravar os negócios delas nessa área, né? Então, a gente faz isso com planejamento estratégico. Então, sei lá, vou dar um exemplo para o Itaú, né? Que a gente criou uma aceleradora de criadores de conteúdo para eles, né? E além de, obviamente, educar e ajudar a profissionalizar esses criadores de conteúdo, a gente também está formando squads para o Itaú, tanto para comunicação quanto para co-criar produtos dentro da empresa. Então, a gente não está mais falando só no nível do marketing, a gente está falando ali no nível do produto mesmo. Então, a gente pode criar um cartão de crédito para influenciadores e creators, ou criadores de conteúdo recebem muito dinheiro em dólar das plataformas. Tem uma forma de criar um tipo de remessa, né, que seja melhor
né, mais pro creator, pro influenciador, ou eu criar um banco inteiro pro influenciador, enfim. Então, esse tipo de coisa que a gente está fazendo. Ou então, pensar, por exemplo, o Magalu, que tem a Lu, né, que é a maior influenciadora virtual, foi um insight que surgiu dentro da nossa consultoria, tipo, esse personagem fofo que vocês têm aqui, tipo, ela pode evoluir para isso, né? Então, a gente fez um Media Kit pra Lu, né? A gente tá trabalhando agora no rebranding da Lu, então o que ela vai ser? Então, esse tipo de coisa. A Lu pro Magalu ajudou muito na reputação da marca, né? Gerou uma conexão com a humanidade, uma relevância dela dentro desse universo que é muito interessante. Isso, por fim, impacta o negócio. Então, a gente tem feito esse tipo de coisa, né? Entendendo como a influência, no sentido amplo, pode fazer parte das empresas, né? Ajudando as empresas a desbloquearem, né, linhas de negócio, vamos dizer assim, avenidas de negócio. E também, claro, fazendo marketing de influência, ajudando elas a trabalhar melhor com influenciadores. Então, esse é o nosso papel. E o que a gente vai seguir fazendo... a gente deve anunciar uma grande reformulação aí da gente também, que é estar mais nesse lugar da construção dos negócios, né? Até aqui a gente vem até acelerando pessoas, né? Então a gente tem desenvolvido pessoas, agora a gente vai começar a focar mais no desenvolvimento do ecossistema, né? Então é menos sobre o influenciador e mais sobre, empresas, negócios que sustentam esses criadores. Como eu falei, a gente está muito ainda baseado no dinheirinho da marca, e a gente precisa criar outros mecanismos financeiros para sustentar essa grande comunidade, né, de pessoas que criam, né? Então, como elas podem ganhar dinheiro, como elas viram empresas, a gente já tem cases bem grandes, né? Então, sei lá, nos Estados Unidos o MrBeast, que é o maior youtuber hoje, ele tem uma rede de hamburguerias, ele tem uma rede de doces, né, de candies, etc. Ele é um grande milionário, né, desse lugar. A própria, sei lá, Bianca Boca Rosa, que tem suas linhas, tem seus produtos. Então, assim, transformar esses criadores em empresários, não em artistas. Então, é isso que a gente vai se dedicar mais. Então, explorar essas oportunidades dessa economia aqui no Brasil e ajudar a co-criar esse mercado aqui, que ainda está muito, começando. Nossa, tô vendo muitos cifrões. Tomara. Toda essa transformação, né? Não tô falando só nem de UPix, mas que a gente conversou ao longo desse papo aqui. Acontecer, pode ser uma movimentação de dinheiro muito maior do que o que a gente vê hoje, né? Muito maior, porque hoje está muito baseado ainda no dinheiro das marcas, né? E não tem marca para sustentar todo esse ecossistema. Você pega um ano de eleição, um ano que tem Copa, e o dinheiro já some, né? Então, assim, a gente realmente precisa entender como que a gente consegue remunerar esse ecossistema sem depender do dinheiro de marcas. Aí eu acho que fica interessante. E até, sei lá, de criar empresas novas. A gente tem toda essa coisa do blockchain vindo, né? Então tem empresas surgindo aí no Brasil que transformam o creator numa bolsa de valores mesmo, através de blockchain. Então eu posso investir no meu creator e receber dividendos. Isso é muito legal, né? Porque é um outro mecanismo, uma outra dinâmica. Então o meu incentivo agora, assim, precisamos de mais influenciadores? Talvez não, acho que não, mas precisamos de mais empresas desenvolvendo novos modelos de negócio para esses influenciadores. Então, minha chamada venham para os bastidores, né? Eu acho que tem muita coisa importante e legal para rolar, e é onde a UPix vai atuar. Então, fazer isso ser real. Olha, para terminar, eu acho que você já respondeu um monte essa pergunta, que é a pergunta da semana. Mas eu vou te fazer porque de repente você complementa ou amarra de alguma maneira, que é: Bia, qual é o futuro das redes? Cara, o futuro das redes é um futuro descentralizado. Eu acho que isso é o mais importante. É um futuro sem hegemonia das plataformas. E eu acho que definitivamente é um ambiente de comunidades, né? Eu acho que a gente sempre fala, as redes de influência, elas são cada vez mais invisíveis, né? Então a gente saiu daquela lógica, tipo, a TV aberta, depois a TV a cabo, aí os portais, daí os blogs, as redes sociais, a gente tá falando, né, de Telegram elegendo o presidente, né? Então, assim, eu acho que, e até agora, olhando para os espaços físicos, né? Então, eu acho que passa muito por aí, assim, esse futuro das redes sociais.
Se você quer saber mais sobre o futuro das redes sociais, eu te convido a visitar o site da Gama. A gente tem uma edição completa sobre esse tema. Para começar, a gente entrevistou Ronaldo Lemos, advogado e colunista da Folha de São Paulo, apresentador do Expresso Futuro, sobre a inovação e a falta dela nas redes sociais. Tem uma reportagem sobre como pais de adolescentes hiperconectados podem lidar com os desafios que ainda estão por vir, aqueles que a gente nem imagina que a tecnologia vai trazer. E tem outra também, que investiga o que vai acontecer ao Twitter, agora que ele foi comprado pelo Elon Musk. Temos ainda o nosso bloco de notas com todas as referências usadas pela redação da Gama nessa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir episódios anteriores, porque a gente já falou com muita gente bacana. Para você ter uma ideia, a gente entrevistou a apresentadora de TV Didi Wagner sobre viajar. Falou também com o jornalista criador do portal Máquina do Esporte, o Eric Betting, sobre a relação entre marcas e atletas nos dias de hoje. E com o advogado e professor da FGV, Tiago Amparo, sobre as emoções envolvidas na política. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem!